Boa noite, Rosenval. Boa noite, meus colegas candidatos aqui. Boa noite a você, advogado e advogada de todo o estado de Goiás. Estou encabeçando nesse pleito um projeto chamado Projeto AB Forte, que já tem uma história de construção, de respeito à advocacia de Goiás nos últimos 14 anos, não é? A advocacia de Goiás alcançou muito através desse projeto, alcançou muito com as inovações que esse projeto trouxe, com os benefícios que trouxe a advocacia. Tudo o que se construiu nesses 14 anos foi através das administrações da OAB Forte, não é? Apesar dessa história, é preciso, e nós sabemos disso, avançar cada vez mais. E esse projeto, por ser um projeto aberto, nos dá hoje a oportunidade de encabeçá-lo com novas ideias, com novas propostas, agregando novas pessoas e novos valores, somados à experiência de pessoas que conhecem profundamente a ordem, que conhecem a sua estrutura, que conhecem a sua administração. É por isso que vamos basear a nossa próxima gestão em alguns eixos importantes. A defesa intransigente das prerrogativas, deixar de atuar somente quando somos provocados a agir em caso de violação das prerrogativas, mas agir preventivamente, para evitar que elas ocorram. A ordem assumindo um papel que é seu mesmo. Ou seja, o advogado, e nós sabemos da dificuldade disso, o advogado de ter que representar contra o magistrado, ter que comunicar por escrito à nossa instituição, isso não vai acontecer. A instituição, porque o advogado tem que continuar convivendo com aquela autoridade, e isso é difícil. A instituição vai trabalhar no dia a dia para evitar que essas violações ocorram, e quando ocorram, ela vai assumir a paternidade do combate à violação e do desagravo a esse advogado. Mais do que isso, nós precisamos estar inseridos efetivamente no dia a dia da advocacia. Isso se faz como? Atuando firmemente para trazer mais rentabilidade e menos custo para a advocacia. Estamos vendo nestas eleições, como já vimos nas passadas, uma disputa ferrenha em publicidades direcionadas não só à advocacia, mas ao Estado como um todo. Pelo que se sabe, toda esta divulgação tem um elevadíssimo preço, sendo comentado no meio classista que teria candidato com um orçamento próximo à casa de 4 milhões de reais para gastar até a reta final. Por outro lado, temos de observar que os cargos na OAB não são remunerados. Pelo contrário, exige o tempo e trabalho que poderíamos estar dispensando ao nosso escritório e família. Na sua opinião, o que busca aqueles que fazem tamanho gasto? E, se o fazem como investimento, como pretendem recuperá-lo? Olha, nós da Chapa OAB Forte não gastamos nem perto disso, não é? Nem perto. Nós somos 71 integrantes, como todas as outras chapas, e o nosso orçamento de campanha é rateado por todos. Uma pequena contribuição de todos acaba por gerar um volume de dinheiro, e a nossa contribuição está hoje em R$6 mil cada candidato, o que dá em torno de R$400 mil. Esse é o orçamento do que nós vamos gastar. Veja só, a advocacia, a ordem dos advogados, sobretudo em Goiás, ganhou uma dimensão tão grande, isso nos últimos 14 anos, tão elevada, que transcende meramente uma eleição ou só a representação classista, não é? Ela ultrapassa as barreiras da classe dos advogados porque interessa à sociedade, sobretudo, também. Não é? A sociedade participa ativamente, tem interesse nesse resultado. Por isso, as campanhas acabam tendo muita visibilidade. Agora, se há algum candidato, como já vi, inclusive, anunciado em periódicos, que se dispõe a gastar 1 milhão do próprio bolso para fazer campanha, efetivamente não sei com que interesse, porque nós não gastamos essa fortuna em hipótese alguma. O nosso projeto é um projeto sério, um projeto de administração que já tem história mostrada para a advocacia e tem projetos a serem implementados. Eu quero ser presidente da OAB exatamente para pôr esses projetos em prática, porque é uma doação. O doutor Scartesini tem razão quando diz que a gente abre mão dos projetos pessoais, da família, para se dedicar à nossa instituição. Mas acho que isso é um dever de todo advogado, em que, na medida em que possa, tem que contribuir com a sua instituição, tem que contribuir com a sua categoria, se doando de alguma forma, como acontece hoje dentro da ordem, mais do que entre os 71 integrantes da chapa, nós temos hoje em torno de 400 pessoas que trabalham voluntariamente e anonimamente para a ordem, integrando as suas comissões, o Tribunal de Ética e Disciplina, a Escola Superior da Advocacia. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho que exige pessoas que tenham compromisso com a categoria e que tenham respeito por ela. Doutor Henrique, na última do debate na Câmara Municipal de Goiânia, o
senhor ratificou o que já tinha dito através da imprensa, que quer fazer uma renovação no OAB, ou uma inovação, que quer aproximar a OAB do advogado e quer que na sua pretensão de uma possível gestão é fazer uma OAB transparente. O candidato Leon Diniz tenta jogar com as palavras, assim como se apropria de uma palavra renovação, para vender uma ideia falsa, que na verdade de renovação não tem nada. Ele já participou do conselho, seu candidato a vice-presidente faz parte inclusive da administração da ordem hoje, ou seja, não há renovação nisso. O que nós pregamos é uma verdadeira inovação, porque o nosso projeto é um projeto aberto, é um projeto de novas pessoas entrando a cada gestão e de novas pessoas podendo efetivamente assumir os cargos de direção da ordem. As pessoas que contribuíram com a Ordem dos Advogados do Brasil cedem espaço, abrem mão de qualquer projeto pessoal para que outras pessoas possam trazer novos projetos, novas ideias, novas cabeças, exatamente trazem essa inovação que nós tanto pregamos. Porque nenhum projeto se encerra em si mesmo, nenhum projeto tem resposta para todas as demandas da advocacia. E elas se avolumam, elas se modificam e são essas que nós vamos atender. Nós vamos atender defendendo institucionalmente as prerrogativas, nós vamos atender lutando pelos honorários de sucumbência, nós vamos atender lutando sim pela redução das custas, que não é um problema do Legislativo, é do Executivo, porque é um projeto de iniciativa do Executivo. E vamos fazer isso num ano eleitoral, no próximo ano, mostrando a força de 22 mil advogados aos candidatos ao governo de Goiás, arrancando deles um compromisso efetivo na redução das custas judiciais, em que enviarão o projeto de lei à Assembleia para reduzir essas custas judiciais. Também atuaremos com ênfase na aprovação no Congresso Nacional de projeto de lei que está lá, de iniciativa da OAB, provocado pela OAB, que visa fixar normas mais rígidas para os honorários de sucumbência, para resolver definitivamente a questão dos honorários de sucumbência. Mais do que isso, vamos criar a central de compras da advocacia, que é a estrutura da OAB trabalhando para o advogado, adquirindo tudo que o advogado precisa no seu dia a dia, de material, de papel, lápis, caneta, até o seu computador, adquirindo no atacado e vendendo a ele e repassando a ele a preço de custo. Isso é compromisso com a advocacia, isso é compromisso com a categoria. Em dia 13 de outubro, nós protocolamos junto à administração da OAB, via administrativa, querendo balancete 2007, 2008 e 2009, que infelizmente não foram repassados à advocacia de Goiás. E nós tivemos que conseguir, através de medidas judiciais, para poder realmente a OAB entregar para a advocacia essa tão importante balancete. Isso aí é mais um fato político fantasioso que o candidato que se diz de renovação quer tentar criar. Na verdade, os balancetes da ordem estão à disposição, foram inclusive publicados na nossa revista, na última edição, exatamente na página 17, ou seja, não precisava da medida judicial para obter isso. Mas ele, iludindo o Poder Judiciário, entra com uma medida exatamente para conseguir com isso criar um fato, como se houvesse resistência da ordem em fornecer balancete para ele das contas da ordem. Ele está até publicado na nossa revista, que ele deve ter recebido em casa.